hit you until you get old. E eu me sinto satisfeito, porque estou rodeado de amigos. Agora, pelas YD.net, Rádio Nossa FM, você também terá mais uma. Apresentadora e produtora Noemi Coelho, a influencer. E também Sofia, doutora Sofia. Quem quiser abreviar pode por DRA. Ponto. Mas ela não tem abreviaturas na palavra, nem tampouco em seu conteúdo. E para brilhantar o Ética do Amanhã, o verdadeiro podcast agora chama-se Eticast, Noemi Coelho, a influencer, aqui nas YD.net, Web Rádio TV Nossa FM. Boa noite, Noemi Coelho. Boa noite, Dedé. Boa noite a todos os nossos internautas, ouvintes, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui de novo. Que bom que nós estamos aqui. É uma alegria fazer esse programa, uma felicidade muito grande. Que bom estamos aqui, que bom que vocês estão conosco. Sejam todos muito bem-vindos. A você que está aqui com a gente e a você que chegou depois, que está vendo e ouvindo em outro horário. Que bom, sejam muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui com a nossa querida professora, doutora Sofia Débora Levi. Sofia tem um currículo enorme, né? Toda vez eu esqueço de falar todas as coisas que Sofia é, porque meu coração, né, se encanta com ela. Então, Sofia é psicóloga, professora, doutora, pós-doutora, psicóloga clínica, né? Ela atende pessoas, ela é a pessoa que fez acompanhou, né, o trabalho de orientação do meu livro, fez o prefácio do meu livro, né? Sofia, ela é doutora em História da Ciência, técnica em Epistemologia da UFRJ, pós-doutora em Memória Social da Unirio, pós-doutora em Memória Social da Unirio, me convidou, inclusive, para participar de um seminário de Memória Social. E mais uma coisa super importante, né? Ela é da Sociedade Brasileira de Psicologia e é representante para a memória do Holocausto do Congresso Judaico Latino-Americano, diretora educacional do Memorial às Vítimas do Holocausto, que é uma coisa que me dá uma honra enorme, né, de estar aqui com a gente falando, uma pessoa que tem todos esses títulos e mais, né? E tem essa atuação, né? Sofia palestrante, Sofia autora, né? Autora de vários livros sobre trauma, e está aqui, né, nos dando a honra de falar sobre ética e relações internacionais. É a pessoa que eu mais confio para falar sobre isso, né? Ainda mais agora que o Brasil fez um papelão, né? Um papelão, meu Deus do céu. Peço, por favor, que me ajude a falar sobre isso de uma forma ética, Sofia, porque eu não consigo, né? Eu não consigo entender, mas vamos falar sobre isso. Obrigada por ter vindo mais uma vez, Sofia. Que bom que você está aqui com a gente. É uma honra, é um prazer. Seja muito bem-vinda, né? E vamos lá, vamos começar nossos trabalhos. Bem-vinda. Obrigada, Noemi, Dedé. Dedé com essa voz maravilhosa também, né? Uma trilha sonora aí que ele nos coloca a ouvir. O que foi, Dedé? É o microfone. É o microfone, e é a voz que emana pelo microfone, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e
e ter um bom feedback de vocês, dos nossos internautas, é sempre muito valioso para mim. Eu acho que a gente cria laços, a gente cria proximidades, eu acho que é isso que o mundo precisa. A gente precisa se aproximar, se conectar, e quem me conhece sabe o valor que eu dou a isso e em função do bem-estar que isso traz para a gente. Então, Noemi, a gente tem aí nas mídias, nos últimos dias, né, não sei se você estava se referindo à presença do nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, né, lá no Irã. É isso mesmo? É por aí que eu sigo, Noemi? É porque eu não tenho como. Sim, gostaria. Deixa eu só me localizar você em relação ao que eu quis dizer. Eu não apenas me referi a esta atitude, né, do governo brasileiro mandar o vice-presidente lá no Irã, né, enfim, fazer esse papelão, né, de mandar o vice-presidente brasileiro na posse lá enfim, junto com outros terroristas, o vice-presidente brasileiro junto com terroristas ali, né? É chocante, Sofia, estou falando porque é chocante. Mas, além disso, também houve uma declaração do presidente da República do Brasil censurando a morte do chefe do Hamas, que é uma entidade terrorista. Então, assim, isso aí já não é mais uma questão só de política internacional, né? Isso já ultrapassa, já passa para uma outra categoria. Isso é um erro escandaloso do governo, né? E isso traz consequências, eu imagino. Eu sei que o Geraldo Alckmin deve estar profundamente deslocado na situação em que ele está, porque ele não é a linha política dele, mas ele está lá representando o Brasil, e isso é extremamente desagradável, depõe contra o Brasil, né? Provavelmente vai criar situações diplomáticas muito ruins para o Brasil, e, em geral, não apenas especificamente com Israel ou com aliados de Israel, mas em geral, né? Porque o Brasil está oficialmente apoiando censurando a morte de um terrorista, e isso é muito feio, né? Isso é muito feio. Então, assim, eu acho que a gente não pode não falar sobre isso, porque é contra a ética, é chocante. Isso é chocante. Eu fiquei chocada com isso, né? E eu fico pensando, meu Deus do céu, que consequências isso pode ter para nós, para as gerações futuras, né? Enfim, como educação, em termos educacionais, em termos enfim, Sofia, me ajude. Eu acho o seguinte, Noemi, a mim choca a imagem, mas não, se a gente pegar a linha dos últimos meses do posicionamento do Brasil frente ao Hamas, que é um grupo terrorista autodeclarado terrorista, isso faz todo sentido, porque o Lula, nosso presidente Lula, ele vem reiterando o apreço que tem pelas vítimas apenas de um lado do conflito. Apenas de um lado do conflito é a maneira que ele se refere aí às vítimas em Gaza, tá? E a gente precisa lembrar que a faixa de Gaza ela tem sido governada desde 2007 por esse grupo terrorista, pelo Hamas, tá? Que é um movimento de resistência islâmica, tá? Mas, na verdade, a palavra resistência, que tem aqui no Brasil uma conotação muito bonita de valorização da vida, não é essa a postura que esse grupo terrorista e outros grupos terroristas congêneres têm. Tá? Então, a morte e dar a vida por uma causa, implantando o terror, pagando com a sua própria vida dentro da cultura do grupo terrorista Hamas, assim como dentro da cultura do Hezbollah,
dentro da cultura dos Houthis e outros grupos terroristas, todos eles apoiados pelo Irã, todos eles financiados pelo Irã, dentre outros apoiadores. Você tem ali uma discrepância para com o povo judeu e o povo israelense, que no judaísmo, e o Estado israelense é um Estado de religião judaica, a vida é o bem maior. Então, enquanto de um lado você tem a preservação da vida, não só da vida do povo judeu, mas da vida de quaisquer povos como um bem maior, isso causa uma discrepância nas formas de atuar frente ao grupo terrorista, frente ao Hamas, frente ao Hezbollah, frente aos Houthis, frente também ao ISIS, a Jihad Islâmica, que tem essa proposta de matar, de assassinar qualquer um que não se coadune com a proposta que eles trazem. Tá? Então, eu tenho falado há bastante tempo que existe uma ameaça à preservação da vida e da cultura ocidental, de uma série de conquistas em termos de atuação cidadã para homens e mulheres que durante séculos foram travadas imensas lutas e manifestações para a gente chegar onde chegou, e a gente está ameaçado, e a gente tem dito, eu não sou a única voz a alertar sobre isso, e parece que a gente está falando e caindo no vazio para muitos líderes mundiais, que têm essa responsabilidade de representar países e interesses de grandes grupos em encontros em que a gente tenta resolver os conflitos na diplomacia, na mesa, né? Mas não é essa a postura dos grupos terroristas. Então, Noemi, eu entendo a sua preocupação, mas, repito, se você pegar até em termos quantitativos, o quantitativo de vezes que o nosso presidente se referiu muito preocupado com as pessoas na faixa de Gaza, tá? E quantas vezes ele se referiu à mesma preocupação humanitária em relação a Israel, você vai encontrar uma discrepância muito grande. Então, Israel, na verdade, ainda não assumiu a autoria da morte do Haniyeh, desse líder do Hamas, tá? Mas o que a gente tem ali que choca, o Alckmin é vice-presidente, ele foi provavelmente, né, designado para estar ali pelo cargo que ele ocupa, tá? E acho que existem motivos pelo nosso presidente ter escolhido agir assim. A gente tem uma comunidade judaica no Brasil bastante atuante e que, desde o primeiro governo Lula, em 2003, procurou estabelecer laços cordiais com o presidente. Existem, desde então, muitos membros da comunidade judaica e simpatizantes da comunidade judaica que apoiaram a trajetória do presidente Lula desde aquela época, e nós temos assim muitos anos, não esquecendo aí os anos da presidente Dilma, né, que sucedeu ao Lula e que tem a mesma proposta político-partidária ideológica, e a gente tem aí, desde o conflito do ataque terrorista do Hamas, eu repito, é um ataque terrorista, a proposta do Hamas não foi declarar guerra, a gente falou aqui nos nossos encontros anteriores, né, Noemi, que o grupo terrorista ele não respeita códigos de ética algum. Ele está plantando a morte em nome de um objetivo maior. E essa morte inclui a própria população civil da faixa de Gaza. Tá? Que, por ser um governo totalitário, um governo terrorista é um governo totalitário, ameaça de morte quem quer que se oponha a ele, inclusive a população local. Então, eu não estou dizendo que não tenham apoiadores, até porque vocês sabem muito bem que esse grupo terrorista que governa a faixa de Gaza ele foi eleito democraticamente
em 2007, 2 anos depois de Israel ter se retirado por completo da região, deixando ali o investimento diplomático para que a paz fosse mantida. E eu acho que o que está por trás disso tudo, Noemi, é simplesmente existem grupos terroristas e existem países que não aceitam a existência do Estado de Israel. A proposta para 2 estados está dada desde os anos da década de 40, em 1947, proposto formalmente nas Nações Unidas, e enquanto os 2 lados não se reconhecerem no legítimo direito de existência enquanto Estado-nação, se reconhecerem mutuamente, e não é essa, digamos assim, a clara posição do presidente Lula, não me surpreende a presença do vice-presidente Alckmin nessa cerimônia. Eu acho que o Brasil, ao contrário, com o Alckmin lá, marca mais uma vez a sua posição do lado do Irã. E a gente tem silenciamentos diversos, tá? A gente está, eu acho que a situação está muito ainda fresca para a gente ver os desdobramentos. A gente tem uma Olimpíada correndo em paralelo a esse evento, uma Olimpíada cheia de tensões, cheia de mensagens, tangenciando esse conflito Hamas-Israel. A gente tem a própria União Soviética a própria Rússia com a Ucrânia. Eu acho que foi um ato falho, porque eu vejo a tentativa expansionista da Rússia, né? Muita inspiração na territorialidade da antiga União Soviética. Me desculpem realmente meu ato falho, assumo que o meu olhar é esse, e a gente não vê as mesmas acusações internacionais no conflito que tem se estendido aí. Então, só para completar, Noemi, sem fugir do foco, a gente tem a situação da Venezuela, aqui muito próxima geograficamente de nós, tá? Um conflito seríssimo, um deslocamento de milhares, de centenas de milhares de venezuelanos que já vieram para cá nos últimos anos, também em busca de melhores condições de vida, e posturas do Maduro, do Nicolás Maduro, aí, já se posicionando com quais países da América Latina ele considera, na visão dele e no investimento dele no poder, como países a serem investidos, e xingando de forma assim baixa e caluniosa os outros países que a priori prezam por uma democracia. Então, a gente está vendo num discurso do Maduro, a gente está vendo nos discursos de pessoas, voltando para o seu foco inicial, Noemi, as vidas dos terroristas têm um valor incomensurável. E as vidas dos reféns? E as vidas dos reféns que foram retirados do território israelense nesse ataque bárbaro? Cadê a condenação ao ataque terrorista per si? Cadê a condenação do mundo por essa barbaridade? O que a gente tem visto são outros ataques de menor porte, ora reivindicados por aliados do Hamas no próprio Oriente Médio, no próprio território israelense, ora ataques terroristas outros em território europeu, ameaças de ataques em território norte-americano. Então, a minha pergunta é: até quando nós vamos esperar? A gente precisa ampliar, só para fechar, a meu ver, por meios diversos midiáticos, aqui com os nossos internautas, mas nos jornais, nas televisões, a indignação, que eu acho que é o que está faltando. Então, você não está sozinha, Noemi. Que bom, graças a Deus.
porque eu acho que nem você falou, né? Isso vale para todo esse tipo de indignação que a gente deve ter contra atos terroristas, isso vale para todos os atos terroristas, né? Não é um ou outro. Na época em que havia o IRA, né? Isso. Era chocante as atitudes terroristas do IRA, elas eram chocantes, elas estavam direcionadas para outro tipo enfim, outro tipo de batalha, mas elas eram horrorosas. Atentados terroristas, eles são horrorosos sempre. Eles não são mais bonitos ou mais feios, dependendo de quem está fazendo o ato terrorista. É esse ou aquele. São sempre feios. E guerras são sempre feias. Guerras são sempre feias. Israel entrou numa guerra contra o Hamas, contra o terrorismo. E a guerra é sempre muito feia, né? Então, não é assim, Israel está... essa é a minha visão, né? Israel está dizimando a população. Não, Israel está em guerra e está se comportando, na minha visão, como um país em guerra. Ele avisa, nós vamos fazer, saiam daí. Exato. Inclusive, Noemi, procurando... Nosso governo teve tempo de tirar os brasileiros de lá. Nosso governo fez isso. Ele imediatamente tirou os brasileiros de lá. Nós tivemos esse tempo. Os outros governos também tiveram, né, tempo de fazer isso. Então, isso o terrorista não dá esse tempo, né? Ele não avisa, eu vou fazer, se precavenham. Não é característica do terrorismo fazer isso. Exatamente. A característica disso é de um país, é de um Estado, enfim, é de um outro tipo de um Estado, né? É de alguém que respeita a lei, né? Que respeita a vida. Então, o terrorista não respeita a vida, e por isso se chama terrorista. Ele causa terror. E a gente mandar o vice-presidente, que não foi nem na Olimpíada, foi direto para a posse lá do presidente do Irã. Cara, isso, presidente não, né? O representante lá, autoridade. Cara, não, é autoridade. Eu acho isso assim. Eu acho isso, claro, é minha opinião, eu achar feio, tudo bem, é minha opinião. Agora, a gente tem que ver a ética disso e o que isso causa em termos de país, em termos de comportamento político do Brasil frente aos outros estados, né? Que mensagem nós estamos passando? O que as outras diplomacias vão considerar disso? E que posição ética é essa que a gente está adotando, que não é condizente com um Estado, com um país democrático, com um Estado democrático, que a gente ainda é. Né? Exato. Nós não estamos na Venezuela, nossas eleições não foram discutidas, né? Então, assim, a gente está no Estado democrático, a gente não pode agir de uma maneira diferente, agir de um jeito com um e de outro jeito com outro. Isso não é ético, né? Então, a gente está aqui para conversar sobre isso, para discutir essas questões, né? Por isso que a gente está aqui, porque são coisas importantes. A gente não pode ter duas posições diferentes, uma de acordo com o nosso interesse, né? Ou de acordo com a nossa ideologia política, porque aí nós saímos da questão ética e passamos para a questão ideológica, para a questão religiosa, para outro caminho. Inclusive, Noemi, eu acho que o que Israel está tentando fazer, e a gente não escuta isso de representantes do mundo, em termos assim maciços, salvo exceções, é garantir a segurança dos seus cidadãos. Porque Israel está sendo atacado por várias frentes. A gente teve esse ataque bárbaro em território israelense das crianças jogando bola, das crianças jogando futebol. O futebol, que é esse esporte amado, né, no mundo inteiro, né?
E aqui tem um detalhe muito sério. A gente teve a abertura das Olimpíadas na sexta-feira, em Paris, aonde desfilou a delegação palestina. Mas Palestina é país? Não, ainda não foi instituído um país, Palestina, não que eu seja contrário, muito pelo contrário, eu sou a favor da criação dos dois estados, da manutenção do Estado de Israel e, finalmente, da criação de um Estado palestino que reconheça a legitimidade de existência de Israel, tá? E que possam conviver fronteira a fronteira com segurança, ambas as populações. E teve um detalhe que circulou em alguns grupos de redes sociais, em que um integrante da delegação palestina estava desfilando com uma camisa branca, bordada, desenhada nela, um campo de futebol com crianças jogando bola e bombas sendo jogadas em cima desse campo de futebol. Isso foi na sexta-feira. Horas depois, no dia seguinte, considerando aí o fuso horário de sábado, domingo, esse campo de futebol que crianças drusas, tá? Os drusos é um grupo originário em grande parte da Síria, é um grupo nômade, mas que tem mudado aí essa sua configuração, e muitos deles buscando se tornar cidadãos israelenses plenos. Nesse caso aí, a gente tinha uma comunidade drusa que foi atacada desse jeito. Então, isso é uma tragédia anunciada. Isso não pode acontecer. As Olimpíadas é um evento de paz, é um evento de confraternização entre os povos, e isso se aproxima do seu tema central aqui no Edcast, né, Noemi? E a gente vê, assim, verdadeiras afrontas. Um atleta da Argélia que preferiu não competir a ter que competir com um atleta israelense. Então, cadê o espírito do esporte? Cadê o congraçamento? Ameaças sendo feitas à delegação israelense diariamente, reforço de segurança, esquemas, né, e desrespeitos, vaias. Então, assim, a gente está clamando por respeito à vida, e Israel é o único apontado como aquele que desrespeita a vida. E o terrorista, que é assumido como tal, é defendido pela maior parte das referências mundiais. Então, eu acho que a tua indignação e a tua veemência fazem sentido, porque que mundo é esse que está se aproximando cada vez mais rápido de nós em pleno século XXI? Eu quero lembrar, só comentando, que aqui na América Latina, os dois países que, em termos formais diplomáticos, já demonstraram uma postura diferenciada, entendendo a necessidade de Israel se defender diante de tantas e reiteradas ameaças, foram a Argentina e o Paraguai. Então, isso é pouco veiculado. Eu acho que eu citei o Maduro, porque esses foram os dois países citados pelo Maduro como, segundo palavras dele, nazifascistas. Enquanto a gente sabe que, desde as eleições da Venezuela, no domingo, centenas de pessoas foram presas que estavam se manifestando, né, nas ruas, insatisfeitas com o resultado, né? Isso foi violentamente coibido, com prisões e milhares de feridos. Rodrigo, Israel causou a morte de mais de 5.000 crianças. Um erro não legitima o outro, mas Israel está longe de se preocupar com os civis de Gaza. Já estabeleci não é bem assim no meu modo de ver, não, Rodrigo. Primeiro,
as estatísticas acerca da população de Gaza ferida ou morta, elas são bastante variáveis, haja vista que a fomentação de notícias sobre Gaza parte fundamentalmente de apoiadores do Hamas, que não têm o compromisso com a verdade, tá? Crianças, a gente não está falando de quantitativo, a gente está falando da forma em que essa guerra está acontecendo. Como a Noemi falou mais cedo, Israel deu tempo, quando declarou a guerra, deu tempo para as pessoas se retirarem, e muitas delas não se retiraram também por pressão do próprio Hamas. O Hamas usa escudos humanos em suas estratégias terroristas. Isso é inaceitável. Por qualquer razão que se cogite aqui as ações de Israel, existe uma condenação a priori que deveria ser feita, que não é feita, é contra o terrorismo per si, seja de que lado venha, seja em qual país esse terrorista, esse grupo terrorista mire. Tá? As ações terroristas, elas devem ser condenadas per si, isso deveria ser um a priori, e não é isso que a gente vê acontecer. Pois é, aquilo que eu falei para você, que eu estava comentando. O terrorismo em si, ele é hediondo, né? O terrorismo do Hamas, o terrorismo do Hezbollah, o terrorismo do IRA, o terrorismo de todas as formas, ele é hediondo. Esse terrorismo, ele é hediondo como todos os outros. Ele não é diferente. Ele não é, porque tem uma porção de gente em Gaza. Não, a situação de Gaza é uma situação específica. Existe uma porção de gente em Gaza. Nossa, mãe, daqui a pouco tem que chamar o bebê. Existe uma situação em Gaza que ela é propositalmente feita para ser daquela forma. As pessoas estão lá para proteger uma rede de túneis, né? Enfim, uma situação de terrorismo que permanece ao longo de décadas. Não está começando agora, não começou ontem, né? Há décadas aquilo está lá, há décadas aquilo acontece da mesma maneira. Então, há décadas, muito dinheiro mandado pelas Nações Unidas, por apoiadores das Nações Unidas, do órgão de refugiados específicos palestinos diferenciado que tem nas Nações Unidas, milhões e milhões de dólares foram mandados para que a faixa de Gaza crescesse, prosperasse, e isso foi aplicado na construção dessa verdadeira cidade subterrânea, que já mirava, né, os ataques contra a existência do Estado de Israel. A questão é essa: discutir quantos mortos tem de cada lado, os reféns que são cada vez menos lembrados, os traumas que são pouco falados, os estupros, as atrocidades, as barbaridades que só tecendo a detalhes, e quando a gente tece as detalhes, as pessoas que não querem ver os dois lados dizem que a gente está exagerando. Então, existe, infelizmente, na maioria da população mundial, uma presunção da culpa em cima de Israel, ao invés de reconhecer a culpa disso tudo em cima de um ataque terrorista. Tá? A questão precisa voltar a ser uma questão discutida em mesa. Precisamos retomar os avanços diplomáticos que conseguiram fazer a paz chegar a Israel com o Egito, a Israel com a Jordânia, e estávamos caminhando para a paz com a Arábia Saudita, coisa que muitos países árabes não queriam que acontecesse, e aí veio o ataque do Hamas. Boa noite, Wagner. Boa noite, Wagner, querido. Seja muito bem-vindo. Pois é, isso mesmo. Eu acho que essa é a perspectiva maior que a gente tem que ter diante dessa situação. Na verdade, essas coisas estavam acontecendo exatamente. Eu pergunto para você, né, Sofia? Podemos nós considerar que esses ataques, né, e enfim, esse recrudescimento dos ataques do Hamas está acontecendo exatamente porque Israel estava conseguindo um movimento de paz, exatamente porque Israel estava conseguindo uma harmonia no Oriente Médio,
interagindo harmoniosamente com a Arábia Saudita, com outros países, e que isso, então, desta forma, incomodou o Irã, incomodou os terroristas. Será que a gente pode olhar desta forma? Eu acredito que isso seja uma das razões, Noemi. Eu acredito que isso seja uma das razões. Eu acho que a magnitude do ataque do Hamas no 7 de outubro, ela não foi algo bem diferente e sem desvalorizar um ataque a uma pessoa ou a duas pessoas, como várias vezes, né? A gente vê acontecer na Cisjordânia, a gente vê acontecer agora no norte de Israel, mas a magnitude do ataque em meio a negociações desse porte de Israel com a Arábia Saudita, que a Arábia Saudita, a gente sabe a representação que tem no Oriente Médio e no cenário mundial. Nós sabemos também das diferenças e divergências entre a Arábia Saudita e o Irã. Então, mais uma vez, a gente tem um motivo aí religioso permeando as guerras territoriais e a divisão da economia mundial. Então, eu não desprezaria esse avanço das negociações da Arábia Saudita com Israel como um elemento que precisaria ser freado aos olhos do Irã e também do Catar. A gente não pode esquecer que o Catar e o Irã foram os dois países apoiadores que aplaudiram o ataque terrorista do Hamas no 7 de outubro. Noemi? Perdão, eu caí, congelou aqui. Então, até hoje, tanto o Irã quanto o Catar estão se manifestando, estão agindo dentro dessa linha, né? Eles não só agiram lá no 7 de outubro, como até hoje continuam se manifestando dessa forma. Eu acho que eles não... eu não sei por que exatamente o Irã adota essa posição, né? Se coloca dessa maneira, mas quais são as razões religiosas, etc., mas todos os países que seguem uma linha de ditadura, todos os países que seguem uma linha de ditadura mais perigosa, né? Como a gente vê agora na Venezuela, como acontece no Irã, como acontecia na época do Omar Gaddafi, todos esses países que têm uma ditadura forte, né, perigosa, eles sempre acabam agindo dessa maneira, né? O uso da força, né, Noemi? Eles passam por cima da ética, assim, completamente, né? Ditaduras na África são assim, ditaduras na Ásia são assim, né? Ditaduras de esquerda são assim, as ditaduras de esquerda, entre aspas, né? Maoísmo, né? Stalinismo. Todas as ditaduras, elas passam por cima da vida, da ética, elas eliminam essas coisas importantes da vida da humanidade, né? Então, sim. O poder, né? É o poder, é a força bruta, né? E é a imposição da visão de mundo, muitas vezes as religiões sendo usadas, né? Junto com as ideologias, as propostas políticas, como leitmotiv para a promoção desses ataques. Tá? Então, a gente tem a religião muçulmana na sua... São mais de 50 países no mundo, né, de religião muçulmana. Nós temos um país de religião judaica e temos países laicos ou de religião católica, né, protestante, enfim. Mas existem cálculos demográficos da expansão do Islã pela cultura islâmica, né, um homem que pode casar com mais de uma mulher, uma média de filhos, que a cultura ocidental vai numa ordem oposta,
né? Enquanto eles têm uma família, às vezes têm 8 filhos, 10 filhos, nós temos aqui famílias de 2 filhos, 1 filho. Então, assim, se não houver um bom senso e a fomentação do respeito, a tendência aí na força bruta, a gente já sabe quem vai vencer. Então, as perspectivas não são boas, não são bonitas. E o que me preocupa muito, Noemi, em termos do reconhecimento da necessidade da ética, é que a história mostra que muitas vezes o ser humano só aprende quando sente na própria pele. Nós temos aí pessoas que ficam a defender, sem muitas vezes desconhecendo, sem conhecer a história do Oriente Médio, fica defendendo a bandeira do Hamas, que é intolerante com mulheres, com mulheres na ativa, com força de representação, que não defendem a liberdade de expressão de pessoas LGBT, e a gente vê pessoas desse espectro assim trabalhando em prol dessa causa. Então, será que precisam sentir na própria pele o que é viver sob esse governo terrorista, sob o governo que invade a sua casa e quer usar a sua casa para esconder armamentos, para esconder reféns, para fazer de trincheiras? Enfim, é isso que a gente tem. Então, assim, a ditadura no Brasil já nos mostrou o que é a gente ser sufocado. E a gente precisa galgar espaço para que não se repita essa postura aqui no Brasil. Não estou falando do nosso governo atual, mas estou falando daqui para frente, que a repercussão desses movimentos radicais e intolerantes não cresça enquanto cultura e não nos atinja aqui no nosso cotidiano. Então, eu vou pedir um instantinho, licença, um instantinho, Sofia, que a gente tem que chamar o estúdio, depois a gente volta a falar sobre isso. É uma coisa que me preocupa muito. Dedé, palavra do estúdio, posso chamar você, Dedé? De volta para o estúdio. Dedé? Dedé nos ouve? Eu não sei. Dedé? É porque a gente passou da hora que a gente tinha combinado. Não sei se ele vai lembrar da gente. Dedé? Ok, então a gente segue por aqui, Noemi? Isso. Então deixa eu só seguir. falar uma coisa que eu me preocupo muito. Eu acredito que a gente tem que prestar muita atenção aqui no Brasil em relação a tudo isso que você falou. Mas quando você fala do islamismo, né, do Islã, eu sempre me preocupo muito, porque o Islã ele se estendeu para a Europa, né? Não chegou tanto até nós, mas ele se estendeu muito para a Europa, ele se expandiu, né? Foi para a França, para a Inglaterra, para vários lugares, né? Alemanha, eu não sei o quanto ele está no leste europeu, mas eu sei que na França, na Inglaterra, ele está muito presente. Também não sei na Espanha, mas nesses 2 países, França, Inglaterra, Alemanha, ele aumentou muito, né? A quantidade de imigrantes e a quantidade de islamitas, né? Aumentou muito, e eles se fazem presente de uma forma muito efetiva, né? Eles vão para a rua, eles se manifestam, né? Tem essa questão do véu, usa véu, não usa véu, enfim, essas coisas todas. E isso já era preocupante muitos anos atrás, quando eu visitei, né? A primeira vez que eu vi uma burca na minha vida foi em Londres. Aquilo foi uma coisa horrorosa, com aquele fantasma preto na minha frente, tudo preto, aquele fantasma preto andando assim. Ao mesmo tempo, é fascinante, é assustador, mas é fascinante porque você vê uma coisa tão diferente do normal, né? Tão assim, tão inacreditável, que você fica olhando e você fica,
como que pode? Será que existe mesmo uma pessoa ali dentro? Como será que é aquela pessoa, né? Porque a burca esconde completamente o que tem ali dentro, né? Então, e a primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, entre fascinada e apavorada, né? E isso foi há muitos anos atrás, e de lá para cá isso só aumentou, e a quantidade de pessoas aumenta. E isso me preocupa muito, porque o tipo de trabalho, né, o que eu acho, tá, Sofia? Vou falar a minha opinião. A impressão que me dá é que o tipo de trabalho da expansão islâmica, ele é muito assim, ele é muito por baixo, ele é muito silencioso, né? Ele é muito boca a boca. Ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e aí daqui a pouco você vê que ele já está grande. Por causa disso, porque eles aumentam em termos numéricos mesmo, são muitas pessoas, muitos filhos, né, muita gente, aí ele vai aumentando, aumentando, aí daqui a pouco ele está muito grande, né? Ele está dominando muitos espaços, né? E, e parece que ele tem um apelo, porque ele convence muito facilmente as pessoas, né? Por exemplo, um exemplo, entre aspas, tá? Um exemplo. Muhammad Ali, ele é um boxeador, é um americano, uma pessoa que não tinha nada a ver com o Islã, né? Cassius Clay, não tinha nada a ver com o Islã, e de repente se converteu e se tornou um seguidor fiel do islamismo. Da onde, né? Qual foi o que ele, por que ele se atraiu? O cara é um campeão, um boxeador, é um campeão do mundo, né? Uma pessoa, ele era bem visto, querido, enfim, era um herói nacional. Ele não tinha maiores necessidades de se converter ao Islã. Qual é o apelo que as pessoas veem, né? Eu acho que a Não, linha de. Eu não acho. é uma pergunta, eu não estou fazendo uma pergunta, eu tô assim, questionando filosoficamente qual é o apelo que as pessoas veem, porque o Alcorão, o Islã, na minha visão, ele não tem nenhum atrativo. Eu vejo, tá, você vê como mulher, então você vê que a mulher é maltratada, é desrespeitada, é um objeto de segunda classe, etc. Você está tendo preconceito. Não, eu não vejo atrativos no islamismo. Eu, eu não vejo atrativos como uma religião. Eu não vejo atrativo em rezar 5 vezes ao dia, voltada para Meca. Eu não acho Meca uma, uma coisa importante. Eu não acho que Maomé seja o profeta. Enfim, a religião islâmica, ela não é uma religião que me atraia por nenhuma razão. Por Mas nenhuma razão. eu acho, Noemi, que assim, para a gente manter assim, um foco ético e não apenas opinativo, eu acho o seguinte: eu acho que é, o Islã, assim como outras religiões, é uma religião que busca captar adeptos, e eu acho que a gente precisa diferenciar a religião como um todo da forma radical que o Islã se manifesta quando fomenta grupos terroristas para impor a sua religião. Eu acho que tem pessoas que podem optar por se converter, e aí você me conhece em termos de singularidades, eu não conheço a história de ABC a ponto de dizer, né? Eu entendi que ele se converteu para essa religião por causa dessas razões. Eu não sei. Mas o que eu sei é que, em termos éticos, a expansão do radicalismo e da intolerância que os grupos terroristas de base islâmica, de base fundamentalista islâmica, isso sim, a gente sabe que a constituição desses grupos perpassa a mesma de outras histórias anteriores de grupos intolerantes e totalitários. Eles recebem educação desde tenridade para o ódio, aprendem a odiar, aprendem a ver o inimigo, né, com foco,
né? O inimigo é distorcido, né? Na história que possa ter diferente daquela visão. O questionamento crítico daquilo que se aprende desde pequeno não tem lugar, é a obediência cega, né? A gente vê porque os próprios grupos terroristas mostram as suas crianças carregando armas pesadas, né? E dizendo o que você quer ser quando crescer. Não é dentista, não é um professor, não é, enfim, um chefe de cozinha, não. Eu vou ser um soldado e vou acabar com aquele grupo específico de pessoas, eu vou lutar para destruir aquele país. Então, a gente tem crianças que atravessam 15 anos aí, a idade escolar toda, aprendendo a ter esse comportamento repetitivo e intolerante, e dali é ir para o mundo depois dos 18 anos. Então, é a educação para o ódio, pelo ódio, de ódio, que gera para mim a repercussão que a gente tem aí, porque quando a gente traz a história à tona, não tem argumento que se sustente, a não ser o eu não quero você aqui. No caso aí do antisionismo, que já foi reconhecido internacionalmente como, sim, uma forma de antissemitismo. E a gente está falando aí do ódio ao diferente, do ódio aos judeus, judeus que já tiveram, em outros momentos, boas convivências e frutíferas convivências com árabes, com muçulmanos, e eu espero ser essa a nossa visão de futuro. Eu acho que o Edcast investe nesse caminho. Obrigada, Sofia. É verdade, né? Já houveram um longo tempo de boa convivência na Península Ibérica, que trouxe, né, os grandes descobrimentos, né? Os países mais evoluídos da sua época eram esses países que permitiam essa liberdade, essa convivência, né? Essa troca entre as religiões, e isso se perdeu depois, né? Infelizmente, isso se perdeu, porque a igreja foi lá também cometer seus erros bárbaros, né? Bárbaros, absurdos, e também, agora, eu não posso considerar que Israel, desculpe, perdão, isso que o Renato falou, horrível mesmo, eu não posso considerar que o Hezbollah e o Hamas estão fazendo alguma coisa tão diferente assim, né? tão pior do que já foi feito antes, porque o ser humano já fez barbaridades antes, muitas barbaridades pavorosas, né? Sim. Mas, assim, eu estou convivendo com esta neste momento, e me assusta profundamente. O Islã é uma coisa que me incomoda profundamente, me assusta, me dá um desconforto muito grande, né? Noemi, você sim é uma mulher proativa, você é uma socióloga, você é uma influencer, você, enfim, você tem um protagonismo aí em prol da cultura brasileira, da preservação dos valores brasileiros, né? Em termos multiculturais, e eu acho que quando você expressa isso, você sabe da alegria que é você poder atuar assim, e você não quer perder isso. E está certíssimo, sabe? Porque a unanimidade, né? Ela não dá voz à pluralidade. Tuas obras, teus escritos, teu livro, as tuas falas são todas em respeito à plural. E eu acho que é isso que você, assim como eu, a gente quer ver florescer. Com certeza. Porque é muito mais interessante, né? Com certeza. Estar em plural é muito mais interessante. Uma ordem única, esse poder único estabelecido de cima para baixo tem que ser assim, né? Alá mandou, Alá estabeleceu, salve Alá,
isso não funciona dessa maneira, né? Para mim, não funciona assim. Não é bom. Israel é um Estado democrático, é um Estado parlamentarista, a gente tem vozes ali de todas as religiões, a gente, infelizmente, os drusos se fizeram mais evidentes agora, com esse ataque bárbaro a crianças, mas, assim, Israel, quem já foi, quem nunca foi, que tem a oportunidade de visitar, berço das 3 religiões ali que brigam entre si pela hegemonia de Jerusalém, né? Mas por todo o território israelense você tem lugares sagrados das religiões, no sentido amplo do termo, das culturas. Você tem liberdade aí de expressão, sim, para as pessoas LGBT, você tem mulheres ocupando cargos em todas as áreas de saúde, das artes, inclusive no exército, enfim, a gente tem uma sociedade plural e aberta, inclusive de árabes de origem palestina que optaram por permanecer em território israelense, árabes engajados, inclusive, em termos culturais, árabes, mas são engajados enquanto cidadãos no exército de Israel. Então, só não vê quem não quer. Existe isso, né? As pessoas não veem, mas existe. Pessoas árabes que escolheram ficar em Israel, estar em Israel, né? Porque é a terra é aquela, e a terra é deles, né? Aquela tem lugar para todo mundo, Noemi? Exato, conviveram ali, a terra é deles, né? Não é, a terra não tem dono, a terra em si ela não tem dono, né? E é possível você ficar junto do seu vizinho e estar bem, né? Ainda mais porque o seu vizinho, pelo menos este vizinho aqui deste lado, é um vizinho democrático, permite que você esteja lá, permite que o cristão esteja lá ao seu lado, né? Então, esse vizinho é um vizinho mais tranquilo do que aquele ali que não permite uma porção de coisas, que você tem que usar burca, você tem que isso, você tem que aquilo. Nossa Senhora. Eu queria sugerir, Noemi, tem facilmente na internet a entrevista, um relato, uma testemunha, tá, da Yasmine Muhammad, tá? Ela foi entrevistada pela revista Cruzoé e dá um depoimento aí de meia hora, tá? Ela é filha de pai e mãe palestinos, ela mora no Canadá, e ela lançou um livro que não está publicado no Brasil, tá? Tirando o Véu, tradução do livro para português seria esse, tá? Em que ela é perguntada pelo repórter, mas como é que você vê aqui o Ocidente defendendo, né, a bandeira de um grupo que calaria as vozes dessas mesmas pessoas que se manifestam? Ela falou assim, eu também não sei explicar, eu não entendo. Tá? Então, ela nasceu de pais palestinos que depois se separaram e ela ficou com a mãe, com os irmãos, e a mãe se tornou extremista. Então, ela sabe o que é na pele ter sido obrigada a se casar, tentou fugir, teve que se casar forçadamente com um terrorista do ataque, que fez parte do grupo do ataque do 11 de setembro, depois conseguiu se separar e está aí dando a mensagem dela para o mundo. Então, assim, eu acho importante, né? Não é a Noemi, não é a Sofia, não é nem o Dedé que está quietinho aqui, mas é uma pessoa que nasceu na cultura árabe, que conheceu a cultura árabe e religião árabe não radical e que passou por questões ainda de menor, né? Acima de suas forças, a ter que viver dentro da visão mais opressora do Islã e está aí buscando dar o seu alerta para o mundo. Pois é. Tem sempre alguém que consegue fazer isso. As mulheres, elas conseguem se manifestar e denunciar isso. E como é que é o nome daquela mocinha, daquela jovenzinha que conseguiu escapar do Talibã, que conseguiu se manifestar contra o Talibã? Não sei se você está falando da Malala. Malala. Ela é uma voz também corajosa, né? Exatamente. Que é uma heroína.
escapar do Talibã, rapaz, é muita coisa. É Pois muita é coisa. contra isso que a gente está alertando, né, o nosso direito de realmente liberdade de expressão. Querida, eu te agradeço. Muito obrigada, Sofia. Né, obrigada por aceitar falar desse tema espinhoso, né, dessas coisas tão tristes e dolorosas. E obrigada por estar aqui mais uma vez. Que bom que você veio. Que pena que a gente, né, cada vez que você vem, tem mais um extra. Infelizmente, tem mais um extra para a gente falar. Sinto muito, mas que bom que você veio e obrigada por isso. E a gente já passou bastante do tempo, né? Dedé disse que a gente tem um limite, né? Então, quero A me voz está despedir. com Dedé, Noemi. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, então, querida. Um beijo, brigadão. Dedé, de volta ao estúdio, então, Dedé. Obrigada. Obrigada, Sofia. Obrigada pela presença aqui, por essa palestra maravilhosa. É sempre uma honra, é sempre um prazer. E a gente tem que falar sobre isso, por mais doloroso que seja, por mais difícil que seja, a gente tem que falar, tem que alertar, a gente não pode deixar que as coisas. O melhor da programação Nossa FM. Quero ver sempre o teu rosto, essa felicidade, o teu sorriso iluminado, que me faz tão bem, o teu astral pra cima já. Por que será que seres humanos que não são, não consideram a vida de outros seres humanos? Você pode matar uma planta, que é um ser vivo, mas a dor é muito maior quando se tira a vida de um ser humano. Eticamente é horrível, imortalmente pior. Fecha a conquista, silêncio, documento, a correr. Assim foi mais esta edição do Ética do Amanhã, o verdadeiro podcast, que agora chama-se Eticast. Hoje com a doutora Sofia Levi, nos trouxe informações, porque tudo na vida precisa de ética. Alguém tem? E quem tem, levante a mão. Chega pra somar. Próxima quinta-feira, a partir das 8h15 da noite, voltamos com a influencer Noemi Coelho, que produz e apresenta o Ética do Amanhã. Mais uma convidada especial estará presente aqui, na minha, na sua, web, rádio e TV Nossa FM. Tchau. Eu vou mostrar-me. Tô aqui, ó. Tchau. Iluminado, que me faz tão bem, o teu astral pra cima já é marca registrada. Esse teu jeito que não guarda mágoa de ninguém, essa vontade de quem vai vencer na vida. Eu tô com Deus, sei que Deus está contigo. Teu coração não cabe dentro